Olá, eu me chamo Márcio. Eu vou falar sobre a equação de Hazen-Williams, que tem esse nome devido aos seus autores. Allen Hazen, que era um engenheiro especialista em hidráulica, controle de enchente, purificação de água e tratamento de esgotos. E Gardner S. Williams, que era nacionalmente reconhecido como engenheiro hidráulico e por seus diversos trabalhos como barragem de arco e usinas hidrelétricas. Juntos, eles desenvolveram a equação Hazen-Williams, que descreveu o fluxo de água nos oleodutos. Em 1905, os dois engenheiros publicaram um livro influente que continha soluções para a equação de Hazen-Williams para tubos de diâmetros amplamente variáveis. A equação é uma relação empírica que relaciona o fluxo de água em um tubo com as propriedades físicas do tubo e a queda de pressão causada pelo atrito. É usado no projeto de sistemas de tubulação de água, como sistemas de extinção de incêndios, redes de abastecimento de água e sistemas de irrigação, tendo a vantagem de que o coeficiente C não é uma função do número de Reynolds, mas também tem a desvantagem de ser válido apenas para a água. Boa noite. Antes de entrar no nosso tema, é importante lembrar o que é a perda de carga. Como vimos nas aulas do professor Denison, a perda de carga em hidráulica ela se refere à perda de energia que um fluido de uma tubulação sofre em razão de vários fatores. A perda de carga ela pode ser dividida em perda de carga distribuída e perda de carga localizada. A perda de carga distribuída ela ocorre em trechos de uma tubulação retilínea e de diâmetro constante. Ela se dá porque a parede dos dutos causa uma perda de pressão distribuída ao longo de seu comprimento, que faz com que a pressão total vá diminuindo gradativamente. Já a perda de carga localizada, ela acontece em trechos da tubulação específicos onde há a presença de acessórios, como válvulas, registros, conexões. A presença desses acessórios contribui para a alteração do módulo da direção da velocidade média desse escoamento e, consequentemente, da pressão no local, ou seja, ela age alterando a uniformidade do escoamento. Boa noite. Vamos falar dentro de hidráulica sobre condutos forçados. O que são condutos forçados ou condutos sob pressão? São tubulações por onde o líquido escoa com uma pressão diferente da pressão atmosférica. As seções desses condutos elas são sempre fechadas e o líquido que escoa internamente tem que estar preenchendo totalmente esses condutos. Em geral, eles possuem seção circular, mas dependendo do projeto ou finalidade pode ter um outro formato. Como pode se ver na figura abaixo, tem um detalhe aí do conduto forçado, onde a pressão é diferente da pressão atmosférica em comparação com os condutos livres, que vai ser falado adiante, onde a pressão interna ela é idêntica à pressão atmosférica. Em relação às condições de operação, os condutos forçados podem funcionar tanto por gravidade, aproveitando a declividade do terreno, ou por recalque, que nada mais é do que o bombeamento, vencendo os desníveis entre o ponto de captação e o ponto de utilização. Já os condutos livres funcionam sempre por gravidade. O seu projeto de construção ele exige um nivelamento cuidadoso do terreno, pois as declividades elas têm que ser pequenas e constantes. Em relação aos exemplos de utilização dos condutos forçados, nós podemos ter adutoras, interligação de reservatórios, rede de distribuição de água, instalações prediais, tubulações de sucção e recalque de bombas, condutos que alimentam as turbinas das usinas hidrelétricas, dentre outros. Nos exemplos aí, nós temos acima uma adutora, de água em Candeias, na Bahia, e abaixo uma tomada de água numa casa de força aí, aproveitando aí a ação da gravidade, um conduto forçado para geração, acionamento de uma turbina e geração de energia elétrica. Os condutos livres, nós temos aí dois exemplos de canais artificiais. Um é um canal de transposição do Rio São Francisco, no Brasil,
e um cruzamento de hidrovias, né? São dois canais aí, né? Um cruzando o outro, uma hidrovia numa região da Alemanha. Em relação ao escoamento nos condutos forçados, um líquido ele é submetido a forças de resistências, né, que são exercidas, sejam pelas paredes da tubulação, né, o atrito devido à rugosidade na canalização, e também pelo próprio líquido, que é a viscosidade. Esse líquido, ao escoar, ele perde parte da sua energia, principalmente na forma de calor. Na figura nós podemos ver que a velocidade ela tende a zero na parede e ela vai à velocidade máxima no sentido do centro da seção. Então, esses foram alguns conceitos básicos sobre condutos forçados e continuamos a apresentação. Muito obrigado. Boa noite, me chamo Jonas Andrade e irei falar um pouco sobre a fórmula de Reis-Williams, beleza? A fórmula padrão da equação de Reis-Williams é dada por J igual a 10,643. O J significa perda de carga unitária, ou seja, perda de coluna d'água por metro. Para demonstrar quantos metros de coluna d'água eu perco por metro de tubulação, entendeu? Vezes o C. O C é o nosso coeficiente de rugosidade do material que eu vou usar. Por exemplo, se eu usar uma tubulação de aço galvanizado, por exemplo, meu coeficiente vai ser em torno de 125. Ou mesmo se eu usar um cobre ou um PVC, aí meu coeficiente vai ser entre 130 e 140. Então, esse coeficiente sofre alterações. O coeficiente elevado a menos 1,852 vezes o nosso diâmetro. O nosso diâmetro da tubulação é sempre dado em metros. É sempre em metros na equação. Então, nosso diâmetro tem que estar em metros na equação, beleza? O nosso diâmetro é elevado a menos 4,87 vezes o Q. O Q é a vazão. A vazão, ela é sempre dada em... Ela sempre tem que estar em metros por segundos. Metros cúbicos por segundos na equação. Então, por exemplo, se vier em litros, é interessante que possamos dividir por 1000 para poder obter em metros cúbicos, para poder ser usado na fórmula, beleza? Existem outras fórmulas de demonstrar. Existem outras formas de demonstração dessa equação. Mas só que o que muda é o fator. O fator que é isolado. Por exemplo, eu trouxe essa para demonstrar o fator D isolado, que é o nosso diâmetro. Então, existem outras formas de demonstração, mas o que vai mudar é o fator, beleza? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre a fórmula de Reis-Williams, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Dando continuidade ao trabalho, eu irei repassar uma aplicação prática, bem breve, da equação de Reis-Williams em uma tubulação que passa entre dois reservatórios, calculando a sua perda de carga. A questão ela consiste em determinar a perda de carga para uma tubulação de PVC com um diâmetro de 100 mm, um comprimento de 100 metros e uma vazão igual a 42,12 metros cúbicos por hora. Bom, nós precisamos inicialmente interpretar a questão e reorganizar os dados nas unidades corretas, particularmente para metros. Então logo nós teremos que a minha vazão vai ser igual a 0,0117 metros cúbicos por segundo, porque eu sei que em uma hora nós temos 3.600 segundos, então eu divido 42,12 por 3.600.
Meu L eu não preciso transformar, que já está em metros, que é meu comprimento da tubulação. O D, que é o diâmetro da tubulação, vai ser igual a 0,1 metro. E meu C, que é meu coeficiente de atrito, é igual a 140, que nós encontramos ele na tabela do coeficiente de atrito da equação de Reis-Williams, que vai variar de acordo que esse valor varia de acordo com o material que é utilizado na tubulação. O meu HF é o que eu quero encontrar, que é minha pilha de carga em metros de coluna de água. Nós encontraremos através da nossa equação aqui, que é igual a 10,64 vezes a minha vazão elevada a 1,85 vezes o comprimento total da tubulação, sobre o coeficiente de atrito elevado a 1,85 vezes o diâmetro da tubulação elevado a 4,87. Alterando os dados na equação, nós teremos uma perda de carga igual a 2,25 MCA. O que isso quer dizer? Que a minha tubulação entre os reservatórios teve uma perda de carga de 2,25 metros de coluna de água.